eu sou teu e tu és meu. Oh, oh, levante as suas mãos e declare minha vida e minha a ti, Senhor, e pra sempre, e pra sempre canto, e faz em mim o teu querer, minha vida e minha vida dou. Rendido a ti, declara e pra sempre canto. Faz em mim e faz em mim o teu. Vamos lá, erga suas mãos e declare minha vida, minha da dor. Rendi e pra sempre eu vou cantar. Faz em mim, faz em mim minha vida e minha vida dou. Eu entrego, Senhor, todos os meus dias, a minha família, a minha casa, oh, e pra sempre cantar. Faz em mim o teu. E era eu condenado, era eu, condenado, era eu estava preso nos meus pecados. E era eu, diga, condenado era. Eu estava preso, acorrentado. E era eu estava preso. E o condenado era eu. Mas o que aconteceu? E ele foi julgado em meu lugar. E hoje eu tenho vida. E ele foi julgado no meu e no seu lugar. E hoje nós temos vida em abundância por causa da morte de Cristo Jesus. Declare: era eu. Declare: e condenado era. Éramos nós. Era mas eu fui liberto pelo nome dele. Declare: ele foi, e ele foi julgado em meu. E
e hoje eu tenho. Ele foi e ele foi julgar no meu lugar. Hoje eu tenho vida. Oh, e hoje eu tenho vida em Jesus Cristo, que me tirou do lamaçal do pecado e me trouxe para o seu reino de gloriosa luz. Será que tem alguém aqui que pode erguer as suas mãos e agradecer a Deus? Porque hoje nós somos libertos, lavados pelo nome e pelo sangue de Cristo Jesus. Levante a sua mão, abra a sua boca e dá uma rajada de glória nessa noite. Ei, o Senhor declara sobre a tua vida nessa noite: você é livre, 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 você é livre. Oh, levante suas mãos. Que nos lava dos pecados, que nos traz, restaura. Declare: nada além, nada além, nada além. Oh, aleluia! Obrigado, Deus. Diga. E que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos. Nada além, nada além. Você é livre, em Cristo você é livre. Pelo amor de Deus, levanta a sua mão e declara para o inferno ouvir: eu sou livre. Eu sou livre, sou livre, nada além, nada além de Jesus. Eu sou livre, levante as suas mãos pro alto e declare: eu sou livre. Eu sou livre, nada além, nada além, nada. Oh, oh, oh. Só quem é livre e vai morar no céu, levante as suas mãos e declare: e cantar no coro celestial, adorando. Santo, santo, santo é. E cantar no coro celestial, e cantar no coro. Santo, declare. E mesmo que eu sofra, mesmo que haja lutar, nada vai me impedir. E chegando lá, e chegando, a face do o Rei dos Reis. Eu sei que não vou mais chorar, pois os teus olhos Deus enxugará e vou receber a minha coroa e cantar no coro celestial. Vamos batera, vamos batera. E cantar
Só quem vai morar no céu declara e cantar. Vamos lá, batera, declara e cantar no coro celestial. Vamos, Santo. Ei, você vai pra lá, declarar e cantar no coro. E ainda bem, eu vou morar no céu. E ainda bem, só quem vai pra lá também. E ainda bem, ainda bem. Levante as suas mãos e declare: ainda bem, ainda bem. Eu vou pra lá, eu vou subir. Só você que vai também, canta aí, vai. Eu vou subir. Só você que vai subir. Eu vou subir. Eu vou pra lá pro meu Pai. Eu vou. Na alegria do Espírito Santo. Eu quero ver você. Ei, eu vou subir. Canta aí, vai. Eu vou subir. Aleluia! Olha para alguém que está do seu lado aí, fala isso para ele. Você vai subir. Profetiza. Eu não sei se você entendeu, vai. Você vai subir. Oh, glória. Também eu vou. E o Bezalel vai subir. Ei, subir. Só quem vai morar no céu. Eu vou subir. Levante as suas mãos em nome de Jesus. Aleluia. Quem sobe tem que se preparar. Ei, quem vai subir precisa preparar. Eu quero convidar você a preparar. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo. O que importa é que ele cresça. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. Canta. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, é ele, por ele que eu estou perdendo tudo por amor. Enche esse ambiente de glória, diga: dono dos meus dias. Diga: estou preparando o caminho,
endireitando-as, e cada vez mais diminui. O que importa é que Jesus cresça. O que importa é que Ele, diga nele, e nele o meu prazer é dele. Sou digno de desatar as suas, e nele a minha vida está, e nele a minha vida está, e eu caminho. Levanta a sua mão, Ministério Bezalel, e rasga teu coração, declara, e é Ele, diga, por Ele que ei, perdendo tudo, diga, dono dos meus dias, é Ele. Todos os dias, perdendo tudo. Dono do, declara, Ele virá, e Ele virá, soberano em poder. Confirma sua recompensa, Ele virá, soberano em poder. O governo, vejam, Ele traz. Levante as suas mãos, as vozes digam, nele o meu prazer está. Diga, eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida, nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que Ele. Vamos juntos declarar isso, diga, é Ele. É Ele. Vamos lá. Por Ele. Tu és o dono dos nossos dias, Tu és o dono dos nossos dias, seja na dor, na alegria. Tu és o dono dos nossos dias. Nós estamos aqui preparando um caminho para Ele, seja ganhando ou perdendo, vivendo ou morrendo, crescendo ou diminuindo, tudo é para Ele, tudo é para Ele. Você é dele, o culto é dele, somos todos dele. Aplaude ao Senhor. Adore ao nome dele. Diga glória a Deus. Aleluia. Aplaude mais ao Senhor Jesus. Se assentar, louvado seja o nome do Senhor. Tudo para Ele. Esse louvor toca muito meu coração.
Porque nós, quando temos um pouco de entendimento mediante a nossa idade, nós somos ensinados que nós somos nós que escolhemos, ninguém tem nada a ver com a nossa vida. E enfrentamos o mundo pela misericórdia. Mas quando nós levantamos a mão, aceitamos o Senhor Jesus, ainda está difícil. Porque nós aprendemos a estar na contramão do mundo. Muitas coisas deixamos de fazer, de realizar. Muitas coisas deixamos para trás. E eu quero dizer para você, você chegar num lugar como esse, levantar a mão, é dizer que você é dele. Ele que governa a sua vida. Que você vai fazer mediante a palavra do Senhor. E para fazer essa escolha, você tem que ter coragem. Porque dói, irmão. Dói. Nós choramos. Para perdoar, dói. Para se arrepender, dói. Porque você não vai ver a transformação da noite para o dia. Você não vai ver a transformação da sua casa da noite para o dia. Você tem que primeiro acreditar. E para acreditar você tem que ter coragem. Por isso eu vou falar uma breve palavra que fica lá em Salmos 27. O Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem eu temerei? Aqui é uma pergunta. A quem eu temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem eu recearei? Porque todo passo que você for dar, você primeiro tem que pensar nele. Você não tem que pensar no pai, na mãe, no filho, no marido. Você tem que pensar nele. Porque foi ele que morreu por você. Pela sua salvação. Foi ele que derramou o sangue na cruz por você. E se você levantou a mão é porque você não aguenta mais. E se você levantou a mão porque você quer mudar o quadro da tua vida. Se você levantou a mão é porque você ainda tem esperança de vida. E o primeiro sentimento que vem no nosso coração é o sentimento de medo. O medo provoca um grande mal na alma. Porque a mudança é de dentro para fora. Você tem que estar convertido e não convencido. Por isso, meu amado e minha amada, o que o salmista está dizendo aqui? O Senhor é minha luz e a minha salvação. Você quer ir para as trevas? Quer continuar nas trevas? Ou você quer ir para a luz, que é o Senhor Jesus? É uma escolha. Faça a melhor escolha. A melhor escolha é o Salvador da tua vida. A quem eu temerei? Você não tem que ter medo do mundo, do inimigo, das trevas. Você tem que ter temor do Senhor Jesus. Porque do diabo, o Senhor Jesus te arranca. Mas da mão de Deus, ninguém te tira. Você quer mudança? Então faça a escolha. Escolha a luz. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Não deixa o medo corromper a sua alma. Amém? E neste momento o Senhor quer falar mais ao teu coração. Eu quero chamar a nossa diaconisa, Maria das Graças. Ela vai falar algo mais ao teu coração. Amém? Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia.
Deus santo, santo, santo. Minha amada. Eu saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos, né? Eu quero agradecer a Deus. Só não cai dinheiro daqui, gente, mas não tem problema não. Os votos virão. Deixa eu abrir aqui. Eu vou ler o Salmo 23, foi o que o Senhor colocou no meu coração, né? Quando eu consegui abrir. Glória a Deus. Estar aqui sempre é um desafio, mesmo que seja só para dizer a paz do Senhor Jesus, né? Eu quero primeiramente agradecer ao Senhor pela minha vida. Eu fiz aniversário. Eu achei que eu não ia chegar aos 42 e já fiz 63. Então, uma salva de palmas para Deus, porque Ele é maravilhoso. E até aqui Ele tem nos sustentado. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ou de nada sentirei falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante na presença dos meus adversários. Unge as nossas cabeças com óleo, nossos cálices transbordam. Certamente a tua justiça me seguirá todos os dias da minha vida e habitarei na sua casa para todo sempre. É assim que a gente tem que... O que a gente quer que o Senhor prepare para a gente? Porque o inimigo, ele é muito sagaz em preparar banquetes, em preparar coisas maravilhosas, porque ele sabe, porque a gente fala e ele sabe o que a gente está precisando, porque a gente falou. Então ele vem e coloca aquele banquete e aí a gente fica meio confuso, mas a gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Banquete de Deus, às vezes tem água e pão, porque a água e o pão é Jesus, que Ele é o pão da vida. Glória. Então, cuidado com os banquetes que a vida oferece, porque às vezes a nossa necessidade humana tende a olhar para os banquetes, tende a olhar para um lado e para o outro, mas tudo diz na palavra que é lícito, porém nem tudo nos convém. Por isso, fique no banquete do Senhor. Fique com a água viva que desceu do céu. Fique com o pão que desce do céu todo dia para nos contemplar. E assim eu peço palmas para o nosso Deus, que é lindo, maravilhoso, é digno de toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Glórias a Pai. Aleluias. Fique com a água e com o pão da vida que é o Senhor. Aleluias. E agora neste momento vamos receber a nossa pastora Lucimar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Eita, glória do Senhor. Aleluias. O Senhor já se faz presente nesse lugar. Antes de nós chegarmos, o Senhor já estava aqui. Aleluias. Eu quero saudar a igreja com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor, Redentor de nossas vidas, Salvador de nossas vidas. Eu quero deixar uma mensagem aqui que se encontra em Lucas, capítulo 19, versículo 9, que diz assim: Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa. Aleluias. Pois que também este é filho de Abraão. Aleluia. Essa passagem fala de Zaqueu, que Zaqueu, um dos maiorais, aleluia, dos publicanos, cobrador de impostos, homem rico, tinha bens materiais, mas uma coisa ele não tinha, aleluias,
Ele poderia ter tudo de material na vida dele, mas quando nós não temos Jesus, aleluias, eu disse Jesus, nós não temos nada, somente a graça nos basta, somente aquela morte na cruz, aquele ato de Jesus nos satisfaz, aleluias. E aquele homem tinha tudo, só não tinha salvação. Ele teve que se arrepender, ele teve que se renunciar, porque ele era rico, ele tinha tudo, aleluias. Porém, Jesus ali naquele dia entrou na casa dele e lhe propôs a coisa mais importante para um ser humano, a salvação. E diz assim no versículo 9: hoje houve salvação nesta casa. Isso é para mim e para você. Hoje a salvação nessa casa, na sua casa, na minha casa, para a sua libertação, na sua cura, no seu trabalho, na sua família, onde quer que você pise, aleluias, a salvação. Se você tem Jesus, se você recebeu Jesus, se você aceitou Jesus, aleluias, aí a salvação. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus, e as palmas são para o Senhor, aleluias. Eu quero convidar a igreja a louvar comigo nessa noite. Em nome de Jesus, talvez você não conheça esse louvor, mas enquanto nós adoramos, você aprende. Eu quero ensinar isso para você. Vamos declarar isso? Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. É só isso. Ele é digno de tudo. Vamos lá? Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Nós estamos aqui apenas exaltando a Ele. Diga, pois tudo vem de ti. E tudo é para ti. Tua é a glória. Agora com um pouquinho mais de intensidade, vamos lá. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Vamos lá, vamos lá. Vamos declarar isso para Ele. Tu és digno. Oh glória. Ele é exaltado aqui nessa casa. E pois tudo vem de ti, e tudo é para ti, tudo é a glória. Declara e te exaltamos. Declara e te exaltamos. Exaltamos e te exaltamos, ó Senhor. Nós terminamos agora, só as vozes da igreja, diga, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Uma igreja que exalta o Senhor, te exaltamos, ó Senhor. Aplaude a Ele nessa noite, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Mais palmas, igreja. Os louvores foram entoados, levado aos altos céus em nome de Jesus. Paz do Senhor a todos, amém? Grande alegria estarmos aqui. Podemos estar com os irmãos adorando esse Deus maravilhoso, amém? E agora é a hora da oferta. Posso ouvir um glória a Deus? Oh, maravilha. Eu vou deixar aqui
Uma passagem que está em 1 Reis 17. Ela é muito conhecida, né? Mas toda vez que o Senhor fala conosco, Ele revela algo novo, amém? Está em 1 Reis 17, no versículo 9, que diz assim: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei, ali é uma mulher, viúva, que te sustente. Então ele se levantou e foi para Sarepta, e chegou à porta da cidade. Eis que estava ali uma mulher, viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traga-me agora também um bocado de pão da tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite numa botija. Vê que apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim, para meu filho, para que o comamos e depois morramos. E o 13 diz: e Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-me para mim, e depois farás para ti e para o teu filho. Oh, aleluia, essa passagem é tão conhecida. E aqui está dizendo que o Senhor já tinha falado com essa viúva que ela ia cuidar do profeta. E ela na hora ela aceitou. Quando o profeta sabia também, porque Deus falou com ele, né? Deus falou com o profeta e Deus também falou com a mulher. Mas aí ela diz aqui, né, no 12, ela não estava com fé, porque ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Ela estava mostrando a falta de fé, porque se eu escutei Deus, eu ouvi a voz dele, mas só que para me obedecer, ai, como tá difícil, hein? Ela falou para o profeta: se eu fizer isso, eu sei que eu vou morrer. Eu e o meu filho vamos morrer, eu estou te mostrando as minhas condições. Deus já falou, mas eu pelos olhos da fé, eu vejo, dos olhos da carne, que meu filho vai morrer. E o profeta Deus já tinha falado com ele, que ele ia ser sustentado por ela, por uma viúva cheia de dívida. O profeta, ele cria, né? Então, no final, Elias falou para ela o que ela teve que fazer para poder obedecer, né? O profeta falou: não temas, vai, faz conforme a tua palavra, faz, né, o que Deus mandou, porque Deus já falou contigo. Eu sei, irmão, que é muito difícil a gente ouvir o que Deus está falando, né? É uma coisa, agora obedecer é outra, muito diferente. Quando a gente vê quem vive de aluguel, meu aluguel está chegando, o que eu vou fazer? Eu tenho que tirar meu dízimo, vai faltar R$150 do meu aluguel, o que eu vou fazer? Aí o profeta disse para ela: não temas, tenha fé, porque o Senhor fala contigo, Ele palestra contigo, que Ele não te deixa, né? Mas Ele quer ver atitude de fé, atitude de amor à obra dEle, né? A gente não vai tirar tudo que tem, porque Deus não é injusto, né? E Ele dá o que nós precisamos, mas nós temos que fazer, sempre estar, né, buscando ao Senhor a presença dEle, para que Ele esteja conosco, para que Ele nos oriente. Quantas coisas o Senhor faz por nós, Ele tem nos livrado, tem nos dado a vida todos os dias. Grande livramento que a gente vai no Rio de Janeiro, tão perigoso, vai e volta, porque o Senhor tem guardado a cada um de nós. Vamos ser gratos ao Senhor. Ele não precisa de nada, porque Ele é o dono do ouro e da prata, mas Ele quer o seu coração, ver como você é disposto a abençoar o templo da casa do Senhor para estar de pé. Isso é o amor, é mostrar o que nós temos, né, no nosso coração. As nossas obras estão aqui. Amém, igreja? Então você que trouxe, quem trouxe, fique de pé em nome de Jesus. Pega o seu envelope com fé agora. Os que puderam trazer, os que não trouxeram, em nome de Jesus. Porque nós viemos aqui, né, celebrar o Senhor com a nossa vida, que é algo muito precioso hoje em dia, que as igrejas ficam vazias porque todos estão correndo atrás de seus afazeres. Esquece dessa parte, que é estar diante do Senhor, e você fez o esforço para estar aqui hoje, adorando Ele. Isso é algo muito precioso diante de Deus. Então levante o seu envelope, em nome de Jesus, vamos orar.
Soberano Deus, eterno Pai, Deus bendito, Deus de glórias e de maravilhas, nós te agradecemos pela bondade do Senhor nas nossas vidas todos os dias. Continua abençoando a cada um dos teus servos, meu Pai, que tem trazido as ofertas para manter esse templo de pé. Continue prosperando a mão de cada um, a casa de cada um, o celeiro de cada um, Pai, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata, e o Senhor não nos vai deixar mendigar o pão. É tudo que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Pode vir com fé, irmão, trazer a sua oferta. Amém, glória a Deus. Graça e paz a todos, amém. Essa viúva, gente, por um breve período, ela temeu quando o profeta Elias chegou. Mas ela decidiu ouvir e confiar e viver o milagre. E nesse momento nós vamos ouvir a palavra do Senhor para viver esse milagre. Eu peço que vocês se coloquem de pé em nome de Jesus. E aplaudindo ao Senhor, vamos receber a preletora da noite, pastora Pamela. Peço que estendem a mão para cá. Nós vamos orar pela vida dela em nome de Jesus. Amém? Soberano Deus e eterno Pai Todo-Poderoso. Senhor, quem somos nós? Mas o Senhor nos chamou. E está aqui a sua filha, Senhor, que se renunciou, Pai, e te buscou e te adorou para trazer a tua palavra e ser canal de bênção nessa noite. Eu creio, Senhor, que o Senhor a usará com grande poder e autoridade. Então usa ela, Senhor, e que ela seja, Pai, essa profeta, Pai, que entrega a verdade do Senhor e quebranta coração. Pai, em nome de Jesus, use a vida dela com grande poder e autoridade, e quanto isso que ela vai trabalhando para o Senhor vai guardando a família, a casa, a cada um a quem ela ama, Senhor. Que é bem certo que quando fazemos para os céus, o inimigo tenta nos atacar, mas ele já perdeu, porque honra e glória o Senhor tem, Pai, para a nossa casa e para a nossa família, para aqueles que decidem te servir. E ela decidiu te servir, te adorar, te buscar e se render aos teus pés. Então use a vida dela, Pai, em nome de Jesus. Assim oramos e te agradecemos. Amém. Boa noite, povo de Deus. Que a paz seja com todos, amém. Que a alegria está aqui, nesse altar do Senhor. Amém. Todo mundo está bem, está feliz com o Senhor Jesus. Viemos buscar a face do nosso Deus. Dê uma linda salva de palmas a esse Deus, porque é para Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluias. Amada igreja, abre comigo no nome do Senhor Jesus, no livro de Jeremias. Jeremias, no capítulo 18. Posso ouvir um glória a Deus? Jeremias, capítulo 18. E o Senhor está neste lugar. Eu creio que você já sentiu a presença dEle. E se ainda não sentiu, eu creio que até o final do culto vai sentir, porque não sou eu que vos falo, mas é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que se manifesta nesta noite. Jeremias 18 diz assim: todos acharam? Amém. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre a roda.
como um vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, aleluias, não poderei eu fazer de vós conforme este olheiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia. Coloque a Bíblia no seu assento, feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Poderoso Deus, bendito e eterno Pai, Deus de glória, Deus de unção, assim como bem, Pai, a evangelista Letícia orou, que não seja eu nesta noite a falar ao seu povo, Pai, mas que seja o Senhor. Nós queremos ouvir a sua voz, nós queremos sentir a tua gloriosa presença, Pai. Eis-nos aqui, Pai, para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, Pai, aquilo que o Senhor tem a nos falar nesta noite. Nós abriremos os nossos corações e atentaremos os nossos ouvidos a ti, a tua voz, porque, Pai, de ti vem a palavra que liberta, vem a palavra que cura, a palavra que sara, a palavra de salvação. E nós queremos que o Senhor, Pai, é quem se manifesta ao teu povo, Pai bendito, que nós possamos nesta noite inclinar os nossos corações a ti e ouvir aquilo que o Senhor tem a falar e guardar, Pai, dentro do nosso coração. Que venha ser repreendido agora, Pai, todo espírito maligno que venha querer tirar a atenção do teu povo, e que nós viemos, Pai, sair daqui com a tua palavra guardada do nosso coração, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos com a certeza da vitória. Amém. E graças a Deus, é uma linda salva de palmas para o nosso Deus. E pode se assentar no nome do Senhor Jesus. Igreja do Senhor, aqui essa palavra Deus está falando para o profeta Jeremias. Jeremias, ele foi escolhido por Deus e chamado ainda jovem para fazer a obra do Senhor, para levar uma palavra de alerta, de esperança ao povo de Israel. Aleluia. Jeremias era filho do sacerdote Euquias, um sacerdote de Anatote, da terra de Benjamim. A sua vida aconteceu dentro de um contexto histórico de Judá no século 7 a.C. E era uma era de crise espiritual. Jeremias foi o porta-voz de Deus a anunciar o juízo de Deus, o julgamento de Deus, e a chamar o povo ao arrependimento. Ele era quem tinha o chamado de advertir e também de trazer a esperança a esse povo. E como que esse povo estava se comportando nesse atual momento? Nós sabemos que no início, Deus fez uma aliança com Abraão. E essa aliança era por toda a sua descendência. E essa aliança alcança a minha família e a sua família e a todas as famílias da terra. Aleluias. E essa aliança se estendeu sim por Isaac, por Jacó, que firmou essa aliança com Deus, e o seu nome foi trocado para Israel. Por isso se diz o povo de Israel, o povo protegido, escolhido e separado para o Senhor. E nós sabemos que logo depois, quando o Senhor Jesus veio bem na frente desse tempo, nós os gentios somos alcançados, porque Deus já tinha dado uma palavra a Abraão há muito tempo atrás, que todas as famílias da terra seriam abençoadas através da aliança que ele tinha feito com o nosso Senhor. E esse povo neste tempo, eles estavam em crise espiritual. O povo do Senhor, o povo de Israel, eles estavam em constante declive e aclive na intimidade com o Senhor. Em toda a história nós podemos ver que o povo de Israel, uma hora estava ali, servindo ao Senhor com excelência, e outra hora estavam dando as costas para o Senhor e traindo ao Senhor, caindo em adultério com outros deuses. E neste momento, esse povo aqui, o povo de Israel, eles estavam em declínio espiritual.
Eles estavam praticando a imoralidade. Eles estavam praticando a injustiça. Eles estavam praticando grandes pecados que eram mal aos olhos do Senhor. Eles estavam oprimindo aqueles que eram menos favorecidos, como órfãos, como viúvas, como os estrangeiros. Eles estavam fazendo sacrifício de criança. Eles estavam cometendo atrocidades, e aquilo não estava vindo de alegria ao coração do nosso Senhor. Deus estava triste. Então Deus aqui, Ele manda o profeta Jeremias a profetizar para esse povo. E ele fala: Jeremias, não será uma tarefa fácil, porque esse povo vai rejeitar a sua profecia. Esse povo vai rejeitar a minha palavra. Eles vão estar com o coração duro. Mas entenda, continue fazendo a minha vontade com obediência. Eu te chamei, eu te remi dentro do ventre da tua mãe. E assim como Deus chamou Jeremias, Jeremias falou: Senhor, eu sou apenas uma criança, eu sou apenas um jovem, eu não sei falar. Mas o Senhor falou: não te preocupes, porque eu colocarei a mão nos seus lábios e eu falarei através de você. Aleluia. E aqui Jeremias, ele estava preocupado com o sofrimento do povo. E ele recebe uma palavra do nosso Senhor. E é a palavra que eu acabei de ler. Jeremias, levanta-te, vai até a casa do olheiro, e lá eu falarei com você. Aleluia. E hoje Deus te chamou neste lugar, a casa do olheiro, para falar o vosso coração, para trazer a verdade dele, para trazer a transformação dele. Então atente os seus ouvidos, incline seu coração ao nosso Senhor, porque Ele quer falar aos nossos corações. Não se atente ao irmão do lado nem nada, porque hoje Deus te chama a atenção e Ele fala: ei, desce a casa do olheiro, porque eu falarei com você. Aleluias. Tem algumas palavras dentro desse texto que eu grifei aqui, que o Senhor falou ao meu coração, e eu vou trazer agora para os irmãos. Quando fala em olheiro, olheiro representa a Deus, que tem todo o poder e autoridade de moldar e de refazer. Ele pode nos moldar, Ele pode nos refazer. Ele tem poder para todas as coisas, porque como nós bem sabemos, Deus, Ele fez céus e a terra. Ele estava no princípio, Ele está no meio e estará no fim, para nos dar alegria e vitória. Aleluia. E a palavra barro, o barro, ele representa o povo de Israel. O barro representa eu e você. Aleluia. Que se inclinarmos o nosso coração a Deus, nos tornamos maleáveis para que Ele possa nos moldar. Aleluia. O vaso é um objeto que está sendo formado, assim como nós estamos sendo formados pelo Senhor. A nossa trajetória de vida, Deus está nos moldando, Deus está nos preparando. Ele está fazendo com que nós venhamos ser preparados para algo que Ele vai nos dar futuramente. Porque quem aqui acredita que Deus tem o melhor para nós, dê um glória a Deus. Então Ele está nos moldando. E quando nós somos moldados, às vezes, quando a palavra diz estragar, o vaso ele fica imperfeito devido às escolhas erradas. Mas ele pode ser refeito pelas mãos do Senhor, que é o Todo-Poderoso. E quando ele fala em roda, simboliza o processo contínuo de Deus trabalhando em nossas vidas, ajustando e aperfeiçoando e dando a forma que nós precisamos ter para chegarmos ao ponto que Ele quer. Quando a palavra diz se quebrou, aleluia, descreve a condição do vaso, do povo que quando se desvia dos caminhos de Deus, inclina, aleluia, o seu coração para o erro. Mas Deus tem o poder de recomeçar, de fazer a gente outra vez, de refazer. Essas palavras foi que tocou no meu coração, sabe por quê? Porque Deus é o olheiro perfeito. Assim como Jeremias chegou lá e viu
o olheiro fazendo o vaso. A mão de dentro estava moldando, a mão de fora aperfeiçoando. A mão de dentro vai tirando as pedras, os espinhos. E é assim que Deus faz conosco. Deus vai moldando de dentro para fora, colocando a mão no teu coração, tirando a sujeira, limpando, tirando os espinhos, cardos, aquilo que não provém dele. E vai nos moldando. Aleluia. Porque Ele é o melhor olheiro. Ele é o olheiro perfeito. Porém tem coisas que dependem de nós. Porque se nós desviarmos do caminho, o vaso se quebra e fica imperfeito. E foi o que aconteceu aqui neste momento. O vaso se quebrou na mão do olheiro. E era assim que Israel estava. Estava quebrado por más escolhas, por escolher aquilo que não era da vontade do Senhor. E é assim que acontece na minha e na sua vida. Muitas das vezes a gente já está no centro da vontade do Senhor, mas começa a fazer aquilo que é mal aos olhos do Pai. Começa a falar mentiras, a fazer fofoca, a ser injusto. Às vezes começa a cometer pecados aos olhos humanos grandiosíssimos. Começa a te afastar da presença do Senhor. Começa a andar com gente pelo caminhos tortuosos. Enquanto era para você estar ali no centro da vontade do Senhor, fazendo aquilo que era da vontade do Pai. Ele é o olheiro perfeito. Ele não erra. Mas o quebrar não depende dele, depende de mim, de você, a andar num caminho de santidade, a andar num caminho do qual o nosso Pai dirige a mim e a você. Quando nós deixamos de perdoar, isso não é da vontade do Senhor. Porque como que vamos olhar para o nosso Deus e falar: Senhor, me perdoa das minhas transgressões, me perdoe das minhas más práticas, mas você não perdoa aquele que te feriu. E eu já ouvi isso de pessoas muito próximas. Não, mas o fulano, o meu irmão falou isso com a minha mãe e eu não aceito, eu nunca vou perdoá-lo. Eu já ouvi um homem do qual aquilo entristeceu meu coração de tal forma que ele falou assim para mim. Eu falei para esse senhor: nossa, o senhor é cristão? Ele: não. Eu: não, mas o senhor parece tanto, porque ele anda como cristão. Tem aquela pessoa que parece vaso, mas não é vaso. Anda de roupa social, parece um verdadeiro cristão, mas ele deixou claro: eu não sou cristão. E antigamente eu odiava quem era. Só que agora o meu coração está até mais maleável, porque a minha esposa e a família dela são cristãos. E ele falou uma coisa abominável, que aquilo doeu no meu coração. Ele falou: se Deus colocar se tiver uma arma na minha mão e Deus falar assim: você prefere a salvação ou dar um tiro naquele que te feriu? Eu prefiro dar um tiro na cara daquele que me feriu. E aquilo me doeu. E eu pensei: como pode? Como pode? Fiquei orando pelo aquele irmão. Mas eu sei que Deus já está trabalhando, porque já cercou ele de pessoas que são tementes a Deus. Aleluia. Às vezes as pessoas fazem coisas que verdadeiramente entristecem o nosso ser, mas nós temos que perdoar, nós temos que amar. Se é difícil perdoar, imagine amar. Mas é o que a palavra do Senhor fala: perdoai aqueles que te ofendeu. Não é para que Ele nos perdoe também, e para que nós sejamos justos, porque aquele que busca a justiça alcançarão a justiça. Aquele que é justo alcançarão a justiça. Como que farinha pouco meu pirão primeiro? Aconteceu uma situação, um exemplo entre meu filho e outra pessoa. Eu vou estar a favor do meu filho sem estar ali com o coração inclinado à verdade? Não, você tem que estar com o teu coração inclinado à verdade. Seja conforme o Senhor tem ensinado. Mas pior, tem outros erros, outros pecados, que é qual? A preguiça. A preguiça de ler a palavra do Senhor.
É muito cômodo vir aqui na igreja e abrir a palavra só na casa do Senhor. Ah, mas eu não gosto de ler. Parece que tem uma pesquisa que diz que o brasileiro, a maior parte, não gosta de ler. Sim, eu não gosto de ler. Mas tem uma coisa: a leitura da palavra leva a intimidade com o Senhor. E eu tenho aprendido que se eu quero crescer na presença do meu Deus, se eu quero pregar bem, se eu quero louvar bem, se eu quero ser uma boa líder, se eu quero ser uma boa obreira, se eu quero ser transformado, se eu quero ser muito usado, se eu quero ser, aleluia, sal na terra e luz do mundo, eu aprendi que eu não tenho que orar para isso. Eu aprendi que eu tenho que orar para mais intimidade com meu Pai. Eu aprendi que eu tenho que me achegar mais a Ele. E o próprio Senhor Jesus diz que temos que renunciar. Nós temos que renunciar o nosso eu, a nossa vontade. Nós temos que renunciar a vontade da carne, que muitas das vezes é ficar no celular, é comer coisa boa, é ver uma televisão, é sair, mas não está ali, porque a nossa carne grita, a nossa carne luta contra a vontade do Espírito. Tudo que o inimigo quer é que você continue aqui, ó, na casa do Senhor, mas que você não esteja ligado com Deus e que o seu coração esteja morno. Mas Deus te diz: eu vomitar-te-ei os que estão mornos. Deus, Ele quer o nosso conserto, assim como Ele queria naquele povo separado e remido e escolhido por Ele, porque hoje você também é separado e escolhido do Senhor, e Ele quer o meu e o teu conserto, e Ele fala: ei, olhe para mim, anda no meu caminho de salvação, de santidade, no meu caminho de retidão, busca a minha face, busca estar com o coração inclinado a mim, aleluia. E Ele te fala: não poderei te refazer. Será que eu não posso te moldar conforme o meu querer? Mas o seu coração está inclinado a andar em retidão com o Senhor, porque para viver as maravilhas do Senhor, a renúncia, tem que haver renúncia. Tem que haver renúncia do nosso eu, do nosso ser, e buscar, orar, jejuar, estar ali buscando santidade, buscando fervorosamente com o Senhor. Deus está te convidando a deixar as más práticas e andar num caminho de santidade, e a voltar o teu coração a Ele, porque mesmo na casa do Senhor você pode estar vindo por vir. Você trouxe o seu corpo até aqui, você está no culto, mas será que você entrou no culto? Porque não basta só estar na casa do Senhor, você tem que entrar no culto. Aleluia. Nós temos que nos lançar verdadeiramente na presença do nosso Deus, administrar o nosso tempo. Hoje eu estava conversando isso com a minha irmã, que a gente tem que deixar a vontade da carne para lá, porque às vezes a vontade de ficar no celular sentado, mas não, nós temos que administrar o nosso tempo, cuidar da nossa casa, do nosso trabalho, dos nossos filhos e da intimidade com Deus, aleluias. Oh Deus, essa noite Deus quer nos libertar do comodismo. Ele quer nos libertar das más práticas. Ele quer nos levantar. E Ele fala: ei, filho fiel, posso ou não eu te refazer conforme o meu querer e a minha vontade? Posso ou não te levantar? Se você me permite, a minha mão está estendida e não está ressequida, para que eu não possa te puxar e te levar para um caminho de santidade e retidão. Aleluia. Ele quer te libertar da frieza espiritual, de estar também na casa do Senhor, mas está disperso, olhando para quem veio, para quem não veio, para quem, como a irmã está vestida, mas não está ali com o coração inclinado. Ah, Senhor, muda o meu ser. Ah, Senhor, me transforma. Ah, Senhor, alcança a minha família. Ah, Senhor, eu vim te buscar. Ah, Pai, que presença gostosa, que presença maravilhosa, aleluia. Oh Deus fiel, aleluia. Deus quer busca da tua parte, quer intimidade, Ele quer entrega, quer santidade. Ele quer que você entre no Santo dos Santos e desfrute de grandes experiências com Ele, aleluia. Aleluia. Enquanto o povo de Israel ainda estava no Egito, enquanto eles não inclinavam o coração para Deus, Deus não se manifestava para tirar eles de lá. Mas quando eles se inclinaram para Deus, aleluia,
Aí Deus mandou um libertador, que naquela época era Moisés, mas o nosso libertador é Jesus. E com Moisés foi as 10 pragas, mas Deus não deixou com que aquele povo fosse afligido mais por nenhuma praga alcançou ele. Sabe por quê? Porque Deus guarda os seus. Eu sei que hoje está doendo, está difícil, ficará pior, porque quanto mais perto da vinda de Jesus Cristo, pior ficará o mundo. Mas Ele está te guardando, Ele está te livrando, Ele está te protegendo, como Salmo 91. Ele, aleluia, te esconde debaixo das asas. Ele não deixa praga nenhuma chegar à sua tenda. Ele te livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele é com você e com a sua família, aleluia. Deixa ser refeito pelas mãos do nosso Senhor. Deixa Ele te transformar, Ele te moldar. Não tem como um odre velho ganhar um vinho novo. A pergunta que Deus te faz: você quer ser um vaso de honra ou de desonra? Aleluias. Oh Deus fiel. Aleluias. Nós temos que parar de brincar de ser crente e ser verdadeiramente. Nós temos que ser filhos, porque Ele é o nosso Pai e o filho obedece. E o filho, porque nós temos filho, nós somos filhos. O filho anda ali, ó, em retidão com o pai e com a mãe, obedecendo. Aleluia. O filho quer ter intimidade, quer estar na presença do pai, da mãe. E Deus é assim, Ele quer. Aleluia. Que nós andamos perto dEle. Irmãos, se coloquem de pé no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh Deus fiel. Eu separei 3 versículos. Aleluias. Em Efésios 5:2 está escrito assim: e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício e aroma agradável a Deus. E Romanos 5:8 está escrito assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluias. Em 1 Pedro 3:18, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, e o justo pelo injusto. O justo deu a sua vida pelos injustos, para levar-nos a Deus, para nos aproximar de Deus. Mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito Santo do nosso Senhor. Ele quer nos vivificar no Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aí Deus diz assim: tenho eu todo o poder e autoridade para trabalhar e restaurar as vossas vidas, assim como esse olheiro. Mas Deus não desiste de nós, mesmo quando falhamos. Ele está pronto a restaurar e criar algo melhor em nossas vidas. Deus, Ele te ama e sempre estará de braços abertos para com você. A pergunta que Ele te faz: você deixa eu te refazer nesta noite? Você deixa? Aleluia. Você deixa o Senhor te refazer nesta noite? Você está disposto a deixar as más práticas por amor desse Jesus que se entregou e que fez caminho para você chegar até Jesus? Então agora eu quero te pedir, ajoelha aí mesmo no seu lugar. Pode se ajoelhar, irmãos, aí no seu lugar. E quem não pode ajoelhar, pode se assentar. Mas eu peço que aqueles que puderem, se ajoelhem. Vamos pedir perdão ao nosso Deus. Vamos falar com o nosso Pai. Aleluias. Soberano Deus, bendito e eterno Pai, Deus poderoso, Deus fiel. Ah, Deus de glória, Deus de poder. O Senhor levou o profeta para falar ao seu povo que não estava no seu caminho, Pai. E esse povo
que estavam, Pai, inclinados às más práticas, pereceram, Pai, eles foram cativos por 70 anos. Mas assim, Pai, como o Senhor ama nós, o Senhor também amava aquele povo. E quando acabou o cativeiro, o Senhor levou, Pai, uma palavra de esperança, uma palavra, Pai, do qual o Senhor ainda estaria com eles, abençoando, protegendo e o livrando. Pai, nós queremos nesta noite nos permitir ser refeitos pela sua mão, ó grande olheiro. Nós queremos ser moldados, Pai bendito, por Ti, que é este olheiro perfeito, Pai. Mas nós não queremos, Pai, fazer a vontade da nossa carne. Nós queremos, Senhor Jesus, estar no centro da Tua vontade, nos chamando de Pai, nos comportando como filho, porque o Senhor é o nosso Pai. O Senhor deu o Seu Filho amado por amor de nós, o justo pelos injustos, Senhor. O Senhor, Pai, nos ama verdadeiramente, nos escolheu desde o ventre de nossas mães. Ah, Pai bendito, venha entrar agora em cada coração, trazendo a certeza que o Senhor sempre estará com cada um. Que o Senhor Jesus é aquele que lava os nossos pecados, que limpa, independente de quais forem eles, Senhor. O Senhor é aquele que alcança, o Senhor é aquele que transforma, é aquele que liberta, Pai. Então venha libertar esse povo das más práticas, ó Senhor Jesus. Nós queremos ser refeitos pelas suas mãos. Nós queremos, Pai bendito, estar com o coração sempre inclinado a Ti, Pai bendito. Então venha sobre nós, Pai bendito, e nós declaramos que Te amamos e queremos sim estar no centro da Tua vontade. Amém. Graças a Deus. Se colocam de pé, igreja. Vamos adorar o nosso Deus, vamos adorar o nosso Pai, vamos adorar. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra meu eu. Molda-me. Molda-me, Senhor. Molda-me. Declara: sou vaso, és olheiro. Se preciso for, estou em Tuas mãos, Senhor. Sou vaso, és olheiro, me preencha por inteiro. Declara: sou eternamente dependente de Ti. Nós somos, meu Deus. Eu sou eternamente dependente de Ti, eternamente dependente de Ti, eternamente dependente de Ti, Senhor. Eternamente dependente de Ti, eternamente dependente de Ti, eternamente dependente de Ti, Senhor. A igreja declare: sou vaso, és olheiro. Tu és olheiro, Senhor. Nos preencha por inteiro, Pai. Nos refaça, Pai. Se preciso refaça, for, Senhor. Estou em Tuas mãos, Senhor. Sou vaso, és olheiro. Eu não mando em mim mesmo. Sou completamente dependente de Ti, Senhor. Diga: eu sou, vai. Eu sou. Nós somos completamente dependentes desse Deus. Somos completamente dependentes, porque sem Ele, ai de nós. Sem Ele, o que seríamos? Para onde iremos nós? Se só Ele tem palavras de vida eterna. E Ele te convida nesta noite a deixar ser moldado por Ele, a fazer parte desse povo dele, a ter esse título de filho e filha amado.
que foi comprado pelo sangue do Senhor Jesus, e não é qualquer sangue, é o sangue do justo que se deu pelos injustos. E Ele está aqui nesta noite, e Ele veio porque você está neste lugar, e porque Ele te ama com todas as forças dEle. Ele te escolheu desde o ventre da sua mãe, e Ele te faz uma pergunta: eu estou aqui, filha, nesta noite por você. Será que você deixa eu te refazer? Será que você quer se tornar completamente dependente de mim e andar nos meus caminhos? Ele diz: você que está dentro da casa do Senhor, mas se sente frio ou morno, refaça sua aliança com Ele nesta noite. A você que se afastou dos caminhos do Pai, Ele te convida, e Ele diz que as mãos dEle estão estendidas para você, que os braços dEle estão abertos para te dar um lindo abraço. Aleluia. E você que nunca aceitou o Senhor Jesus como seu exclusivo, suficiente e eterno Senhor e Salvador, Ele te chama pelo teu nome e diz: ei, filha, eu te amo tanto, eu quero muito mudar a sua história. Vem até mim e eu te ajudo a mudar essas antigas práticas, a deixar essas antigas práticas. Eu vou te colocar num caminho de bênção, num caminho de alegria, num caminho de sentir a minha presença. E é melhor estar um dia no meu caminho do que 1000 dias lá fora, porque eu sou a felicidade que pode alcançar o teu coração. Então, se tem alguém aqui que quer voltar para os caminhos do Senhor, ou quer aceitar Ele como o único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador, levante as suas mãos assim bem alto, porque Deus quer te receber, Ele quer te abraçar, Ele fará festa no céu, porque Ele te ama e Ele está te esperando. Se tiver alguém aqui neste momento que quer retornar, aleluia, ou aceitar o Senhor Jesus, levante a sua mão assim, ó, que nós vamos te abraçar e orar pela sua vida. Tem alguém que quer voltar ou quer aceitar o Senhor Jesus como seu único, exclusivo e eterno Senhor e Salvador? Se tiver, levante as suas mãos assim bem alto. Tem alguém aqui? Eu sei que o seu coração está ardendo e que Deus está falando com você, mas tem tanto achismo na sua mente, e Ele te diz: eu que te deixo, eu que deixo isso tudo, eu que te aperto, que te abraço e que te ajudo a deixar todas as más práticas. Ah, Senhor, mas eu tenho que deixar aquilo, eu tenho que deixar isso. Mas Ele te convida a vir como você está, e Ele vai mudar tudo aquilo que está errado. Ele vai te ajudar a deixar tudo, porque Ele te ama, e Ele insiste, porque Ele verdadeiramente te ama. Se tiver alguém assim, levante as suas mãos bem alto, que nós vamos orar pela sua vida. Tem alguém que quer retornar ou aceitar o Senhor Jesus? Tem alguém que quer se batizar nas águas? Vamos fazer o batismo agora no dia 7. Tem alguém que quer se batizar? Então dê uma linda salva de palmas para o nosso Deus. E eu agradeço a minha rica oportunidade. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do nosso Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. E eu convido ao pastor Vitor, aleluia, a essa oportunidade. Glória a Deus, a paz do Senhor. Pode tomar teu assento, dá glória a Deus aí, amém. Boa noite, igreja do Senhor, paz a todos, amém. Todos bem com Jesus, aleluia, firmes na promessa, depois de uma palavra abençoada dessa, graças a Deus, amém. Eu queria trazer algo da parte do Senhor em Romanos, capítulo de número 8, nós já estamos terminando este culto. A palavra de Deus vai dizer assim, versículo 1: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne,
para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas andamos segundo ao Espírito. Diga glória a Deus. Amém. Queridos, hoje é sexta-feira, é culto de libertação. O Senhor agora, através da vida de Paulo, está dizendo: não há condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, porque nós não andamos mais segundo a carne, mas nós andamos pelo Espírito. E quem anda pelo Espírito, quem vive no Espírito, quem anda no Espírito, vive Jesus. E Jesus hoje quer trazer libertação para você. Pastor Vitor, como assim? Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas o Senhor não quer que você ande na carne. No começo do culto eu disse: você é livre. O Espírito Santo declara sobre a vida, sobre a sua vida, sobre a sua casa nessa noite. Você é livre, livre em Cristo Jesus. Não há nada mais que possa te condenar. E hoje o Espírito Santo quer sustentar a sua casa. Por isso eu queria que em nome de Jesus você se colocasse de pé aí para nós terminarmos esse culto em nome de Jesus. Você nesse momento, se você quiser estender a sua mão em direção à casa, sua casa, você é livre. Se você quiser nesse momento colocar a sua mão no seu coração, você é livre. Por quê, pastor Vitor? Porque nesse momento eu quero fazer uma oração de libertação. Talvez você tenha vindo aqui nessa noite dizendo: pastor Vitor, a maior dor que eu tenho na minha vida é uma dor física. Aí você coloca a sua mão nesse local de dor física. Pastor Vitor, a maior dor que eu tenho é uma dor sentimental, é uma dor emocional. Pastor Vitor, já aconteceu tanta coisa na minha vida lá atrás, e meu emocional, a minha mente hoje, eu até às vezes acho estranho, porque eu tenho certos tipos de atitude que não era para eu ter. Aí você coloca a sua mão sobre a sua cabeça. Pastor Vitor, já não é isso, pastor Vitor. A maior dor que eu tenho na minha vida é uma dor que eu sinto, ela é sentimental. Eu me separei há muito tempo atrás e hoje eu já não consigo ter outra pessoa. Parece que todos os relacionamentos que eu tento, tudo dá errado. Aí você coloca a mão no seu coração. Mas nesse momento eu quero orar pela tua vida. Feche seus olhos agora, que eu vou orar. Aí no seu lugar, comece a pedir: Senhor, eu preciso que o Senhor mude a minha vida, eu preciso que o Senhor transforme a minha casa, eu preciso que o Senhor transforme meus filhos. Eu não sei, comece a orar aí no seu lugar, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, nessa noite, Senhor, nós nos colocamos em posição. Nessa noite, Senhor, nós nos colocamos, Senhor, na direção de clamar o Teu santo nome. Nós cremos, Senhor, que Tu és Deus que muda todas as coisas. Pai querido, em nome do Teu Filho amado, que nesse momento agora, através da oração daqueles que Te servem, que o Senhor comece a entrar agora, Pai, aonde eu não posso entrar, que o Senhor comece a fazer agora, Senhor, aonde eu não posso fazer. Pai querido e Deus Todo-Poderoso, Tu conheces e sondas os corações. A Tua palavra diz no Salmo de número 136, que antes que a palavra nos chegasse à boca, o Senhor já a conhecia. O Senhor já conhece-nos antes de nós falarmos. O Senhor já nos conhece antes de pensarmos. E o Senhor sabe muito bem aquilo que nós passamos. Por isso, Pai querido, essa irmã, esse irmão, agora coloca a sua mão sobre essa dor. Meu Deus, eu não sei aquilo que essa pessoa passa, eu não sei aquilo que essa irmã, oh meu Deus, passa, mas eu sei que o Senhor começará a agir agora. Pai querido, no mundo espiritual nós damos uma ordem de mudança, uma ordem de transformação. Satanás, solta agora, solta do sentimento agora, solta da família agora, solta desse coração agora, toda essa tristeza, todo
todo esse peso, essa pessoa que já não sabe mais o que é se alegrar de verdade, solta da alegria, solta dos filhos, meu Deus, essa mãe que chora por ver os caminhos que os filhos têm tomado, o Senhor não levantou essa mãe para chorar, em nome de Jesus agora, Pai, se levantam nessa noite, homens e mulheres de brecha, que aleluia, que entram no meio da brecha para dizer, não vai ficar assim, não vai permanecer desse jeito, em nome de Jesus, toda hoste maligna do inferno, você que tem tentado prender a saúde dessa pessoa, você que está tentando trazer diagnóstico, solta agora, solta agora, solta agora. Essa pessoa foi chamada para o serviço do Senhor, e você não vai prender a saúde, tu não vai prender os sentimentos, solta dessa mulher agora. Pai, você viu, Senhor, o choro de madrugada, o Senhor viu, Pai, o Senhor viu, Pai, dentro daquele quarto, o Senhor viu, Senhor, naquele carro, enquanto ela, meu Deus, enquanto ela ia trabalhar, enquanto ele ia trabalhar, a oração que ele te fez, Pai, eu já não sei mais como fazer. Senhor, Satanás, muitas das vezes, Senhor, ele vem tentando prender os nossos sonhos e os nossos projetos, mas nessa noite o Ministério Bezalel se levanta com autoridade, em nome de Jesus. Satanás, nós damos uma ordem nessa noite, nós dizemos não vai tocar no filho, não vai tocar na filha, não vai tocar no emprego, não vai tocar no marido, não vai tocar na esposa, não vai tocar nessa família, não vai tocar na saúde, não vai tocar nas finanças, porque nessa noite nós entregamos na mão de Deus, e em nome de Jesus nós damos uma ordem no mundo espiritual, que toda hoste maligna do inferno está sendo jogada por terra agora, toda depressão, toda angústia, toda vontade de chorar sozinha, em nome de Jesus, está caindo por terra agora, igreja, se você sente a autoridade do Espírito Santo, você declara com a tua boca agora, em nome de Jesus, através da fé, Pai, nós declaramos nessa noite e cremos, que no teu nome há poder, que Satanás não irá se manter de pé sobre a nossa vida. Pai, faça florescer nessa noite. Pai, eu creio que os teus filhos irão florescer. Pai, porque um planta, outro rega, mas só o Senhor dá o crescimento. Se prepara, se você se posicionar na presença do Senhor, se prepara para você ver coisas que você nunca viu. Você vai dizer, meu Deus, como é que isso está acontecendo? É a mão de Deus. Como é que isso está crescendo? É a mão de Deus. Por quê? Porque quando nós nos posicionamos diante do Senhor, e Satanás tem que bater em retirada, e aquilo que estava preso se torna solto. Entenda, você é livre diante do Senhor, tu é vaso nas mãos de Deus, é Ele que quebra, mas é Ele que também restaura, em nome de Jesus. Você que toma posse dessa oração, diga glória a Deus. Então já erga suas mãos para o céu, que a graça do nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces e ricas comunhões e consolações do nosso amigo Espírito Santo estejam com você não somente hoje, mas para todo sempre. E toda a igreja diz: se o Senhor é por nós, agindo Deus,
Posso todas as coisas. A vitória é nossa. A vitória é nossa. Mais uma vez, a vitória é nossa. Que Deus te abençoe.